Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Sou Rio Fagundes, muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Hoje é 10 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Bom, gente, aos pouquinhos a China vai revelando toda a sua maracutaia, né? E João Dória ainda quer trazer a China para dentro de São Paulo. No Pará, a China também está chegando por lá, né? Mas vamos à matéria para vocês entenderem melhor, porque tem gente que não acredita não, gente. Não, é teoria da conspiração. Existe uma diferença entre a teoria da conspiração e existe a pilantragem. Olha só isso aqui, fatos, gente, fatos. Ó, a China prepara mais uma sabotagem mundial. Eu falei para vocês outro dia que a China foi a que mais lucrou com a pandemia, né? Sem contar que a China foi, pelo tamanho que ela tem e a quantidade da população, foi a que menos foi prejudicada. Mas a que mais ganhou dinheiro foi eles. Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui, gente, que o fio ficou por cima. Prestem atenção, vamos à matéria. Os brasileiros estão assistindo quase impotentes à alta expressiva do terceiro alimento mais consumido no planeta, atrás apenas do trigo e do leite e dos seus derivados. Em poucos dias, o preço do arroz subiu nas prateleiras dos supermercados e chegou a dobrar dependendo da marca e do fornecedor. Entre os motivos da elevação, a alta do dólar e a consequente desvalorização de outras moedas, por causa da desaceleração econômica forçada pelo fique em casa na marra, né? Eu vou ler de novo aqui para vocês entenderem, ó. Por causa da desaceleração econômica, forçada pelo fique em casa na marra e sem qualquer lógica, nem mesmo a da ciência, imposta pelos governos de quase todos os países em função da tal pandemia. O dólar é a moeda de referência nas importações de produtos alimentícios e não é diferente com o arroz, que acabou ficando mais barato para quem tem os cofres abarrotados da moeda americana, entre eles os chineses, pois desde o início de agosto a China vem comprando praticamente todo o arroz produzido no planeta, deixando apenas a sobra para os demais importadores do grão e até mesmo para os produtores oferecerem aos mercados internos, ou seja, o que sobra, né? O resultado para nós é o arroz caríssimo. Prestem atenção que eu tô só aguardando, se é que se é que não já aconteceu, da mídia colocar isso aqui na conta do Bolsonaro. Tá? Isso aqui, gente, não é culpa do presidente, não. Isso aqui é culpa de uma política desastrosa, do para tudo e se abolete dentro de casa. Não dá outra, filho. É prego batido e ponta virada. Bom, para os produtores, os mercados, o resultado para nós é o arroz caríssimo, pela simples diminuição da oferta, já que os produtores brasileiros e os estrangeiros de quem importamos o alimento preferem vender para os chineses, de olho nos altos lucros. Vamos, por isso, julgar e apedrejar os exportadores? Eu, particularmente, não acho justo, pois isso é o livre mercado que eu defendo, onde cada um vende o que produz e oferece seus serviços para quem paga mais. Ou seja, não dá para você culpar, né, o pessoal só falar, eu vou criticar os importadores porque eles estão vendendo para a China, né? Vem cá, se você vamos colocar dessa maneira, se você fosse um importador de arroz, você ia preferir vender para um país que paga menos ou para um país que paga mais, né? Querendo ou não, gente, é a lei do lucro, né? Não tem para onde correr. A culpa não é daí de quem vende. Mas observando com mais atenção, percebemos que a alta de preços atinge também as carnes bovinas, suínas e de frango. Pois então vale lembrar que este mesmo fenômeno ocorreu entre agosto e novembro do ano passado, quando a mesma China passou a comprar praticamente todo o estoque produzido, além da produção futura da proteína animal. Lembrando, outubro, novembro, quando o coronavírus começou a dar os primeiros sinais de vida. Porém, o cenário na época, apesar de um dólar também valorizado, não era o da atual crise econômica.
pandêmica, mas a China, nem aí com a hora do Brasil, comprava, estocava como se esperasse o fim do mundo. E agora, novamente, compra e estoca como se previsse um déjà vu. Ou seja, peraí. Se lá naquele momento, outubro, novembro, faz os cálculos aí, fio. Começaram a comprar carne suína, carne bovina, os derivados. Começaram a comprar de monte. Pensa comigo. Logo em seguida, estoura o Covid-19. A economia do mundo para a produção, mas os caras têm para oferecer, porque eles compraram antecipadamente, por um preço lá embaixo, que não tinha problema, o dólar estava tudo tranquilo, a economia estava, tava alto o dólar, mas as coisas estavam, por assim dizer, andando bem, se encaminhando bem, a economia funcionando. Aí pensa comigo, veio o Covid-19, os caras começam a comprar arroz à folha agora, começam a comprar tudo, justamente agora, no momento de crise. Não é estranho não, gente? É esquisito. E agora, nesse momento em que a economia do mundo está totalmente desfacelada, os caras começam a comprar e estocar. O que é que eles estão prevendo ou armando? Então podemos ligar os pontos, os chineses comandados sobre mão de ferro. Os chineses comandados sob mão de ferro por seu partido comunista não parecia saber de algo que ninguém mais sabia em agosto do ano passado, ou fazer grandes estoques de comida, muito além do que poderia consumir em quantidades muitas vezes acima do histórico de importações. Veio apenas de uma vontade repentina de gastar muito? Eis que apenas 3 meses depois vem a pandemia, primeiro para eles, em seguida para a Europa, as Américas e enfim para a África. Mas quando o coronavírus devastava o resto do mundo econômico e psicologicamente, os chineses, como em um passe de mágica, já estavam recuperados em processo de ampla reabertura, com direito à rápida aceleração da economia e festas reunindo milhares na piscina. Eu falei disso. Eu venho falando o tempo inteiro, falei, gente, é muito estranho. O país que deveria ser o mais devastado é o que mais está tranquilo. Enquanto o mundo se enclausurou, perdeu empregos, fechou comércios, quebrou indústrias, viu a fome aumentar e encolheu cerca de 10%, os comunistas mais capitalistas do planeta comemoraram o crescimento de 11% em uma conta simples, e não precisa ser economista para entender o que estou dizendo. Eles avançaram 20% em relação ao resto do mundo em apenas 6 meses. O que eu falei para vocês? Quem lucrou, gente? Quem lucrou com essa pandemia? Todo mundo quebrando, todos os PIBs do mundo, o produto interno dos países aí tudo afundando ladeira abaixo, os países tudo quebrando, tudo indo para baixo e a China crescendo. Não parece esquisito? Serei acusador por alguns de teoria da conspiração, os que se recusam a abrir os olhos para o jugo sujo dos esquerdopatas que não aceitam perder o poder e o espaço conquistados na base do ódio e do nós contra eles nas últimas décadas. Mas não há outra forma de enxergar os fatos. Porque os chineses estocavam comidas em agosto de 2019, anunciavam um vírus em novembro e se livravam da doença antes mesmo do resto do mundo se dar conta do desastre que o mesmo haveria de causar? Claro, com a ajuda dos escandalosos e alarmistas esquerdistas, amparados por seus governantes donos da verdade e entidades internacionais aparelhadas, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Meio esquisito. E agora, os mesmos chineses voltam à carga. Estariam preparando mais um salto de 20% para o primeiro semestre de 2021? Estariam os chineses preparando uma série de sabotagens à economia mundial? O fato é que o país que se declara a maior nação comunista do planeta, na verdade, se transformou no mais capitalista de todos. Mas não se trata do capitalismo contemporâneo, que obedece às regras do liberalismo, com ética e transparência até quando há uma competição mais acirrada pelo mercado. O capitalismo praticado pelos chineses é o arcaico, surgido nos primórdios da industrialização,
exploração máxima da mão de obra, sem respeito ao ser humano e aos concorrentes. O Partido Comunista Chinês aprendeu que o capitalismo pode ser a arma mais eficaz contra seu pior inimigo, o mundo livre, capitalista. E para os que ainda entendem que estou em meio a uma crise de teoria da conspiração, reafirmo que é preciso ficarmos atentos à China e aos esquerdopatas que adoram Mao Tse-tung, regados a caviar, champanhe e fotos batidas com seus iPhones. Tá aqui a matéria, gente. Tá aqui. Acho que é um ponto que devemos sim avaliar, porque eu falei para vocês, a China tá ganhando um espaço inacreditável no mundo. A mim, não sei a vocês, mas me é incômodo. Não que eu deseje a desgraça para os chineses, para o povo chinês, porque o povo chinês não tem culpa. É sim o partido que toma conta ali. Mas me é inconcebível, me é incômodo aceitar o fato de que a China foi o país menos prejudicado nessa pandemia pelo simples argumento que foi lá que nasceu o tal do Covid-19. Ou seja, se lá é o país que o trem aparece, e geralmente quando isso acontece, ninguém está preparado. Geralmente são os que mais são... Por quê? Porque você não sabe qual é a causa, não sabe de onde ele vem, você não sabe qual é o contágio, você não sabe como combatê-lo. Né? É o momento que está todo mundo perdido. Depois é que começa a vir algumas respostas, mas ali naquele momento... Mas não, gente. A China parece que fez tudo calculadamente premeditado, né? Como diz o Chapolin filosoficamente, né? Todos os movimentos da China foram cuidadosamente, né, calculados, né? Foram todos calculados ali, né? Aí você fala, poxa, é o país que tem mais habitantes na face da Terra e é o país que menos se prejudica. É o país que tem mais aglomeração de gente por metro quadrado, mas é o que menos se prejudica. É o que a economia não é prejudicada, ao invés de cair, aumenta. E aí você tem essa questão da China comprando produtos, né, se abastecendo ali em agosto. Novembro e outubro ela entra nessa questão da carne. Outubro e novembro, né, na questão da carne. E a partir de novembro o vírus começa a surgir na China. Em fevereiro para março se explode no mundo inteiro. Então você tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses depois. A bomba se explode no mundo inteiro. Aí eu fico me perguntando. Entra essa compra exagerada do arroz. É bom lembrar que há dias atrás surgiu um novo vírus na China. Não sei se vocês estão lembrados disso. Né? Apareceu um novo vírus na China de novo, foi contido tudo. Né? Mas é meio esquisito os caras agora estarem... Gente, vamos nos preparar aí, porque pode ser que venha outra bomba. E para pensar. Qual o melhor método de você conquistar a economia mundial? É destruindo ela. É destruindo ela. E o único país que não teve muito prejuízo foi eles. Que é justamente o país que há muitos séculos vem tentando dominar a economia mundial. Não é de hoje que os chineses tentam. Aí você entra essa questão da pandemia, os caras começam a fornecer, né, equipamentos hospitalares, vender tudo. O engraçado, gente, é que a pandemia mal saiu, os caras já tinham teste para identificar o trem, já tinha o resultado como fazer lá dos respiradores. Tudo ali já tudo pronto para atender um mercado mundial, né? E o que eles fazem? Eles começam a vender isso para o mundo inteiro. Os caras começam a arrecadar pra caramba dinheiro ali. A economia dos caras o mundo inteiro afundando, os caras crescendo. Aí você pega no momento agora, olha a jogada agora. Toda a economia dos países, os países inteiros, as economias estão todas desfaceladas. O que os caras precisam? Injetar dinheiro dentro da economia, movimentar.
E aí entra os chineses na base da manobra. Falam que, ó, vamos pegar agora, vamos começar a comprar de todo mundo arroz, comprar isso e aquilo, começar a comprar. Por quê? Porque, de uma certa maneira, os chineses começam a injetar calculadamente na economia dos outros países, porque os caras estão desesperados, gente. Os caras estão quebrados. As economias de muitos países, aí como o Brasil, estão aí assim. A gente até que está equilibrado, mas não está boa, não. Aí a China começa a investir em comprar. O que acontece? O produto dentro do próprio país começa a fazer como acontece com arroz. É natural, aumenta. E não há nada que o governo possa fazer para mudar isso, a não ser tentar estabilizar a economia nossa. Que é o que o Bolsonaro está tentando fazer. Infelizmente, governadores e prefeitos não estão ajudando muito com isso. Preferem manter estados e coisas fechados para continuar mamando do governo, ao invés de tentar equilibrar, trazer de volta a economia, fazer a coisa, gerar, para entrar dinheiro para a gente poder se recuperar, os caras mantêm fechado. Como a gente viu aquele prefeito falando que tinha recebido 2 milhões, tinha mais 1 milhão para receber e ia manter a cidade fechada até receber esse 1 milhão, ou seja, tinha condições de abrir, mas o cara estava de olho no dinheiro. Então preferia manter fechado e pegar dinheiro do governo. Quer dizer, 1 milhão que poderia servir para ajudar na economia do país, para reerguer o país inteiro, o cara que leva. Assim tem muitos dentro do Brasil. E o que acontece? Aumenta o preço dentro do mercado, dentro do setor interno, né? O povo não consegue comprar. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer no futuro? A China vai dominar esse mercado, por quê? Porque ela comprou o estoque todo, tudo que tinha ela comprou. Aí o que ela vai fazer? Ela vai começar a vender por um preço mais acessível. Só que vai ser por um preço acima do que o que eles venderam, do que o que os países venderam para ela. E aí, meu irmão, a China começa novamente a crescer em cima, porque ninguém vai ter como comprar, né? Ninguém vai ter o produto, a China vai ter um estoque para fornecer aí, porque os caras estão acumulando lá, gente, mais do que o que eles precisam. É muita coisa. Então, tem alguma coisa vindo aí. Ou uma sabotagem, ou mais um vírus que vai aparecer, ou mais uma malandragem no golpe, mais um golpe no sistema econômico. Alguma coisa os caras estão tentando fazer para desequilibrar a balança econômica mundial, para pender só para o lado da China, como se eles quisessem fazer com que os outros países, de alguma maneira, ficassem dependentes deles, né? A economia ficasse... Porque nessa questão do Covid-19, nessa questão de saúde, o mundo inteiro ficou meio que preso à China ali, porque eles tinham para fornecer equipamento, testes de tudo. Agora, essa parte de alimento. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.